Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 24 de junho de 2026, terminando aí quase o primeiro semestre, né? Aqueles que estão nas faculdades, nas escolas, encerrando aí suas atividades já na reta final, né? Louvado seja Deus, porque até aqui podemos dizer que nos ajudou o nosso Senhor. Felizes com a semana passada, tivemos o Congresso das Mulheres lá em Goiânia, também felizes com o jantar dos namorados, dos casais que aconteceu. Louvado seja Deus também pelos batismos que nós testemunhamos na semana passada. E nessa semana, nessa quarta-feira, até aqui, podemos dizer que o Senhor nos ajudou, louvado seja Deus. Para essa semana, temos vigília sexta-feira, que já convido os irmãos para participarem, além dos PGMs. E no dia 27, no sábado, nós vamos ter à noite aqui um rodízio de massas. E os irmãos são convidados para conosco aqui estar ainda em prol das viagens missionárias. O irmão Wellington Borges vai estar aqui conduzindo. Teremos o Rodós Games. Rodós é o nome para os nossos jovens. Então vai ser uma tarde de jogos aqui e os irmãos são convidados para poderem participar. Domingo com as nossas celebrações, de igual maneira, todos são bem-vindos aqui para louvar e glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Vamos orar pedindo graça e misericórdia mais uma vez, para que Ele, com seu Espírito, fale aos nossos corações, ministre em nossas vidas e ache mais uma vez adoradores que o buscam em espírito e em verdade. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, você que nos acompanha no canal IBCT, aos irmãos que estão aqui presentes, vamos juntos em um só espírito buscar a Deus. Deus, somos gratos por este momento, gratos pela oportunidade de juntos no meio da semana buscarmos ao Senhor em oração, suplicarmos a Ti, juntos, ó Deus, apresentarmos as nossas petições, orarmos uns pelos outros, pela nossa igreja, expressarmos a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, porque verdadeiramente podemos testemunhar até aqui o Senhor nos ajudou. Continue conosco, Senhor. Ministre aos nossos corações, fale de forma poderosa as nossas vidas e que possamos, nesses minutos, mais uma vez, sermos edificados pelo Teu poder, através do Teu Espírito. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar em reflexão nessa noite com os irmãos o texto registrado lá em 2 Crônicas, capítulo de número 16. Eu gosto do rei Asa, porque o rei Asa, no capítulo 14, apresenta para nós um exemplo de dedicação, um exemplo de entrega, um exemplo de comprometimento. No capítulo 15 de 2 Crônicas, nós temos o rei Asa com a sua postura, atraindo inclusive outras tribos que vêm ao encontro de Judá e Benjamim, porque Deus está ali presente. No capítulo 15, a gente vê o ânimo sendo renovado em Asa, porque se buscarmos a Deus, iremos encontrá-lo. No capítulo 15, nós encontramos o rei Asa renovando os votos, firmando que todos que estão ali, crianças, jovens, adultos, homem, mulher, todos irão buscar a Deus. A reforma do culto. O que não agrada a Deus é retirado. E o texto, em 2 Crônicas, capítulo 15, fala que Deus, então, ali age com poder e com misericórdia, dando paz e se revelando de forma graciosa em favor do povo de Judá. Que belíssimo o exemplo do rei Asa. Quando chegamos no capítulo 16, vamos perceber que no seu 36º ano de reinado, nós vamos perceber que de 10 anos, a busca em favor de ser usado, instrumento usado por Deus, os últimos anos do seu reinado, nós temos uma outra percepção, nós temos um outro exemplo, ou um mau exemplo, do rei Asa. E é nesse texto que eu quero compartilhar com os irmãos.
O texto começa dizendo assim, segundo as Crônicas 16: no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, a fim de impedir que qualquer um entrasse ou saísse do território de Asa, rei de Judá. Em resposta, Asa removeu a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor e do palácio real. Enviou a prata e ouro a Ben-Hadad, o rei da Síria, que governava Damasco, com a seguinte mensagem. Verso 3: façamos um acordo, você e eu, como aquele que houve entre seu pai e o meu. Enviou-lhe prata e ouro, que rompa o seu acordo com Baasa, rei de Israel, para que ele me deixe em paz. Até o verso 3, nós temos uma outra postura desse rei exemplo Asa que temos no capítulo 14 e 15. O verso começa dizendo, meus irmãos, no verso de número 2, que em meio ao temor da entrada e da invasão do rei de Israel, Baasa, Asa remove prata e ouro dos tesouros do Senhor e do palácio real. A primeira ação equivocada que ele tem, o primeiro impulso que ele tem, não foi buscar a Deus. Lembra-se? Se buscarmos, encontraremos. Se buscarmos refúgio, capítulo 14, ele lutará por nós. O rei Asa tira a prata e o ouro e busca fazer um acordo, uma parceria, um voto com o rei da Síria. Meus irmãos, a realidade que nós temos, diferente do capítulo 15 e 16, ao invés dele buscar a Deus na promessa de que se buscasse, o encontraria. Ao invés dele confiar em Deus, ele retira aquilo que foi ofertado ao nosso Deus e entrega ao rei da Síria, tentando fazer um voto de parceria, um acordo para que o rei da Síria o socorresse, fosse ele o seu refúgio, fosse ele a sua proposta, fosse ele a sua solução. O rei da Síria aceita a proposta. O rei da Síria aceita então e coloca o seu exército em favor contra Israel. O texto, verso 4 e verso 5, diz então que há um empenho, há um esforço, há uma vitória, há então uma ação, todo um fortalecimento, toda uma fortificação das cidades que foram então ali ganhadas, que Israel, o rei de Israel tinha conquistado em Judá, e agora com o rei da Síria foi novamente retomado e agora reequipado. Verso de número 7 é a ênfase que eu quero dar. Até aqui tudo ok, aparentemente tudo certo. Ele fez só uma ação. Alguns colocam assim, como não existe, né? É só um exemplo. Pecadinho, pecadão. Ele só fez uma concessãozinha. Sabe a concessão de dizer assim, não, eu vou deixar de ofertar como Ananias e Safiras. Eu vou só deixar de ofertar e de entregar ou de falar a verdade. Ele retira aquilo que é de Deus e entrega para o rei da Síria, na certeza de que o voto era a minha confiança, a minha adoração, a minha a convicção está em você como meu auxílio. Mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Verso 7. Por esse tempo, o vidente Hanani foi a Asa, rei de Judá, e assim lhe disse, abre aspas. Olha o verso 7 o que diz. Uma vez que você confiou no rei da Síria, ao invés de confiar no seu Deus, ao invés de confiar no seu Deus, o seu Senhor, perdeu a oportunidade de destruir o exército do rei da Síria. O profeta vai ao encontro do rei Asa e diz, você deixou de confiar em Deus. O capítulo 15 vai dizer, se vocês buscarem a Deus, ele vai se revelar. Se vocês o abandonarem, ele o abandonará. A ênfase do profeta é, vocês deixaram de confiar, você deixou de confiar em Deus e preferiu confiar no rei da Síria. Verso 8. Você não se lembra do que aconteceu aos etíopes, aos líbios e ao seu exército enorme, com todos os seus carros de guerra e cavaleiros?
naquela ocasião, você confiou no Senhor e Ele os entregou em suas mãos. Uma marca dos profetas, meus irmãos. Uma marca dos profetas. O profeta sempre traz à memória aquilo que Deus já fez na sua vida. O profeta sempre recorda que quando você confiou, você carrega narrativas, histórias, marcas de que o seu Deus agiu em seu favor. O profeta começa dizendo: uma vez que você deixou de confiar em Deus, preferiu confiar no rei da Síria, terá ou perderá a oportunidade de mais uma vez ver que até aqui o Senhor te ajudou. Uma vez que você esqueceu o que Deus fez, o poder que Ele agiu, não importa a quantidade do exército, infelizmente, você deixará de contemplar o cuidado e o amor do nosso Deus. Verso 9. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar sua força àqueles cujo coração é inteiramente dedicado a Ele. Como você foi tolo, de agora em diante haverá guerras contra você. Até então a paz, agora a guerra virá contra você. Como você foi tolo, porque você deixou de confiar, deixou de entregar o seu coração, deixou de se dedicar a Ele. Capítulo 14 e capítulo 15. Deixou de suplicar, deixou de buscá-lo, deixou de se render na presença de Deus e acreditou que na força do rei da Síria ou em outras ações seria suficiente para resolver os seus problemas. Agora não haverá mais paz, porque você foi um tolo. Quantas vezes você somos tolos? Acreditamos que o que vai mudar, o que vai sustentar a nossa casa é a parceria, é a indicação, é alguém que vai intervir por nós. Acreditamos que os nossos problemas serão resolvidos através de outro poder, outra ação. Mas é o Senhor que mostra a sua força àqueles que buscam com o coração inteiramente dedicados. É o Senhor que coloca as pessoas, é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que te leva à pessoa que vai te orientar, que vai te abençoar, que vai oferecer para você fruto do poder do seu Deus. Verso 10, Asa se irou tanto com o vidente, por lhe ter dito que mandou prendê-lo e colocá-lo no tronco. E nessa época, Asa também começou a oprimir duramente alguns do seu povo. Olha como mudou o rei Asa que nós tínhamos como exemplo. Agora ele começa a fazer como nós vimos com Jeremias. Todo profeta que se levanta para dizer: há pecado no meio do povo, se arrependa. Você foi tolo. Os reis colocam no tronco, prende, mata e faz sobre eles, ou sobre todos, opressão. O rei Asa, homem de Deus, capítulo 14 e 15, virou então alguém que preferiu se afastar e assumir com liberdade, com escolha, as consequências de viver sem o poder e sem a presença de Deus. Verso de número 11 de 2 Crônicas 16 resume os últimos fins, os últimos acontecimentos do rei Asa, que também está lá em 1 Reis, capítulo 15. Olha o verso 12. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos seus pés. Embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor. Verso 13, e ele morreu e se reuniu aos seus antepassados. O verso 12, eu finalizo aqui com a ênfase. O texto quer dizer: por mais que ele tenha se esquecido de Deus, a tônica, a ênfase do capítulo 15 e do capítulo 14 é que se Asa buscasse a Deus, ele o encontraria. Mas olha só, meus irmãos, esse texto fala muito ao meu coração, muito mesmo. O verso de número 12 diz assim: embora a doença fosse muito grave, ele não buscou a ajuda do Senhor, mas ele preferiu buscar a ajuda dos médicos. Quantos de nós, meus irmãos, a ênfase aqui está: se ele buscasse, por mais que fosse grave,
o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz milagres, que nos surpreende. Não importa o poder da doença, a intensidade ou a profundidade. O nosso Deus é poderoso, amém? Esse é o nosso Deus para todo sempre. Mas o texto diz que o rei Asa preferiu não buscar a ajuda do Senhor. Teimoso. Nessa teimosia, preferiu buscar a ajuda dos médicos. Quantos de nós, meus irmãos, temos o mesmo comportamento? Sabemos o que devemos fazer. Quantos de nós devemos e sabemos, e o Espírito nos provoca que a gente tem que ir lá e pedir perdão para o irmão. A gente diz, eu não vou. Quantos de nós temos passado a ser resolvido com os nossos familiares, pai, mãe, irmãos? Quantos de nós sabemos o que devemos fazer, mas preferimos recorrer aos médicos, aos psicólogos, aos psiquiatras, ao remédio, aos esportes, e não ao nosso Deus? O rei Asa nos ensina, por mais que a gente esteja atolado no fim do poço, se o buscarmos, o encontraremos. Se clamarmos por ajuda, teremos a ajuda dele. Mas se assim teimarmos em continuarmos sendo tolo e não buscar nele com todo o nosso coração e dedicação, então, meus irmãos, por mais que o nosso Deus seja gracioso, misericordioso e bondoso, a dura servil nos levará então, como teimosos, a não experimentar mais uma vez daquele que até aqui nos ajudou. Diariamente eu recordo das minhas filhas. Tomamos café a cada manhã juntos. O sustento que nós temos, o alimento que está na nossa mesa, o transporte que nós temos, tudo o que temos é graça e misericórdia do nosso Deus. Não é fruto do nosso trabalho, é por meio dele, mas é graça e misericórdia do nosso Deus. Se assim o buscarmos, ele nos ajudará. Se assim, obrigatoriamente, concentrarmos o nosso coração dedicado a ele, ele agirá além daquilo que a gente imagina ou pensa. Por mais que aos nossos olhos seja terrível, impensável solução, o nosso Deus sempre nos surpreenderá, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Que assim confiemos nele. Por isso, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, todo o mais, o impossível, ele fará. Vamos orar? Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, que é assertiva e cirúrgica aos nossos corações. Aqueles que me ouviu, a mim e todos nós, possamos continuar firmes nessa longa jornada de fé e de obediência, certos de que por mais pecadores que somos, se o buscarmos, se concentrarmos os nossos corações, encontraremos o Senhor. Que possamos recorrer a Ti, por mais que os nossos comportamentos, as ações erradas sejam, no maior buraco que estejamos, seja o Senhor o motivo do nosso clamor. Seja ao Senhor a súplica e a solução. Eu olho para os montes e vejo de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O meu socorro vem daquele que sobre a minha vida rege e age com graça e com misericórdia, apesar dessa teimosia, dessa tolice desse servo que aqui o fala e de todos nós, enquanto ações e comportamentos. Ministre aos nossos corações, conduza-nos, Senhor, nessa semana, que possamos rever os nossos caminhos, endireitar as nossas veredas e continuar perseverando na alegria de continuar e de cumprir o nosso chamado. A tua bênção sobre cada um é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos orar, vamos suplicar, pedindo a Deus aquilo que você trouxe, os irmãos que estão a compartilhar, traga os seus motivos, queremos orar com cada um, juntos em uma só voz. Vamos orar. Vamos orar, meus irmãos, orar pela nossa semana, orar pelos ministérios, orar pelas atividades que vamos ter durante essa semana. Uma súplica eu peço, ore pelo nosso acampamento dos adolescentes, que será nesse final de semana.
Ore, ó Deus, pelo nosso líder, Guilherme, Heinck, Juliana, Ribeiro, que estarão conduzindo juntamente com a Clara Palmeira. Eu, Raquel, a equipe toda que estará trabalhando. Ore por nós, nos auxilie em oração, principalmente para que os nossos adolescentes sejam edificados e abençoados neste final de semana. É a nossa súplica. Queremos que eles sejam transformados, queremos que eles sejam confrontados, para que sejam como o rei Asa, em 2 Crônicas, capítulo 14 e 15, e não no capítulo 16. Quantos jovens ou quantos adolescentes são criados na presença de Deus e nessa fase decidem seguir os caminhos do mundo, preferem o que os médicos, o que os coleguinhas, o que a faculdade, o que os professores, o que os influenciadores falam. Seja a nossa voz, instrumento usado por Deus, os líderes que ali estarão, a ministrar os corações e a conduzir esses adolescentes para manterem a fidelidade e os votos com o nosso Deus. Vamos orar pelas atividades, vamos orar aí pelo encontro das massas, o rodízio das massas, vamos orar pela vigília, vamos orar pelas celebrações no final de semana, vamos orar pela família pastoral, vamos orar pelos nossos pastores, vamos orar pelos líderes aqui da nossa igreja, vamos orar pelos enlutados, pelos desempregados, vamos orar pelos enfermos, vamos orar por você, pela sua família, por mim, vamos juntos orar, pedir para que seja o nosso voto, não com o outro, mas com o nosso Senhor. Por mais que estejamos aflitos e angustiados, tenhamos a convicção de que se o buscarmos, o encontraremos. Seja Ele a nossa confiança, seja Ele o nosso refúgio. Vamos orar, compartilhe o seu motivo de oração, se assim desejar pelo chat, se gostar ou preferir, compartilhe com nós, com os irmãos, com os líderes do Ministério de Oração, a irmã Kessia, a irmã Carol, ou com a nossa secretária. Poste aqui, mande um e-mail, o que você julgar melhor, compartilhe, queremos orar com você. Os irmãos que estão aqui comigo, estamos apresentando as nossas petições, compartilhe os seus motivos e vamos juntos em uma só voz a suplicar e a interceder neste momento. Deus, oramos a Ti, Senhor, primeiro reconhecendo a nossa tolice, por quantas vezes, em diversas áreas da nossa vida, estamos a preferir confiar em homens e em cavalos e não no nosso Senhor. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados. Nós buscamos a Ti aquilo que o rei Asa não fez. Buscamos ao Senhor, queremos confiar no Senhor. Nos arrependemos, nós nos prostramos, nós suplicamos Tua graça e Tua misericórdia mais uma vez. Confiamos, ó Deus, no Teu poder e desejamos concentrar o nosso coração, alinhar a nossa alma, as nossas expectativas, pensamentos e emoções, para que seja o Senhor a conduzir aquilo que para nós parece impossível, seja o Senhor o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ouça os motivos aqui apresentados. Visite os enfermos, os enlutados. Visite, ó Deus, esse acampamento de adolescentes. Tem misericórdia, ó Deus, do Guilherme Henrique. Tem misericórdia, ó Deus, da Juliana Ribeiro. Tem misericórdia da Clara Palmeira. Tem misericórdia de toda a equipe. Tem misericórdia dos adolescentes, que sejamos porta-vozes, ó Deus, instrumentos usados com toda a autoridade e intrepidez para abençoar, ministrar, confrontar, exortar os nossos adolescentes. Abençoe o Rodós Games que vai acontecer. Abençoe o Vitor que estará aqui a conduzir. Tem misericórdia, Deus, de todos os jovens. Traga-os aqui, o rodízio de massa. Oramos, ó Deus, pelas programações que vão acontecer no final de semana, pela vigília. Tem misericórdia, Senhor. Fale aos corações, ministre, renove, dê ânimo, ó Deus. Que haja um desafio à renovação de votos. Que haja uma concentração de esforços em Te buscar, em se render e se arrepender. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão a fazer concurso, estão a terminar o semestre, aqueles que estão de recuperação, aqueles que estão cansados, renove as suas forças. Tem misericórdia, Senhor, de nós, misericórdia dos motivos apresentados. Visite, ó Deus, a cada um, os enlutados e os enfermos, em nome de Jesus. Tem misericórdia dos desempregados, suplicamos em nome de Jesus. Tem misericórdia da nossa igreja, que continuamos, ó Deus, a renovar os nossos votos e a confiar continuamente em Ti.
a tua graça, a tua paz e o teu amor e a tua bênção sobre todos. É o que nós suplicamos e oramos no nome de Jesus. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que certamente, o mais ele fará. Que Deus te abençoe. Um bom final de semana. Aguardamos você nas celebrações de domingo. Abraço grande.